esperando o carnaval. E eu tô fazendo cabelo. Eu não posso passar minha vida inteira sem comunicar. Tá fazendo babyliss? Uma das minhas principais habilidades, se não a principal, é falar. Entrou uma pessoa, você precisa ter uma fala clara. É o ideal. A prática, no meu caso, vem da sala de aula e não das plateias. Você melhora com o treino. Com o grande público, os gestos têm que ser aumentados. A persuasão é uma arma poderosíssima. Sartre e Simone de Beauvoir. Que casal! Você precisa articular bem as palavras. É o ideal. Gente, isso é a morte. Isso vai ser lido como falta de competência. Água é muito importante. Você precisa conseguir falar para estabelecer boas relações. O público fareja seu medo. Mas você precisa conseguir falar para pedir um aumento. Quanto maior o público, mais você tem que cuidar com a pronúncia das palavras. Quem é você? Qual a sua legitimação? Vale mais a intuição, a natureza, O que você pretende? o carisma. Quem é a sua audiência? Se você é tímido, o que se recomenda, Só Leonardo? tem café pra ele? Eu sou a pessoa menos qualificada para falar sobre esse tema. Divirjo. Está na hora da gente pensar retórica. Dá para todo mundo melhorar. Prepare-se. Estamos gravando mais uma vez no Outback. Esse é mais um episódio último da temporada. Foi bom, hein? Foi bom pra você? Com o Leandro. Não falei Platitudes ainda! Do Platitudes. Com o Leandro, canal do Platitudes. E Gabriela Prioli, do Platitudes. A gente nunca sabe se eu vou dizer o meu nome ou o dela para criar uma certa tensão narrativa. E falar em tensão narrativa, Olha! isso é um recurso de quê? De Retórica. retórica. Você é hábil? Você acha que você tem uma habilidade retórica? Eu estudei retórica, dar aula é um gesto de retórica, falar em público é um gesto de retórica. Eu acho que existe um gosto pessoal e existe um treino. Se você leu Cícero, se você leu Quintiliano, as grandes regras da retórica, se você leu uma amiga nossa, que a Gabriela conhece bem, que mora nos Estados Unidos, que escreve muito sobre argumentação, escreve muito sobre retórica, que é A Maite Carvalho. Maite Carvalho. Eu queria saber se ela estava na ponta. Claro, né? Vai ter minha amiga. Exato. E se você leu clássicos ou pessoas como a Maite que trabalham hoje com isso, recomendo os 2 livros da Maite. Um tem até, acho que um texto meu de apresentação. Eu sempre digo acho porque eu escrevi Várias. Mas muitos. tem. Então, se você vai se tornar uma pessoa mais eficaz, se você souber a primeira regra da retórica, a mais fundamental, quem é o público que está me ouvindo, quem é a pessoa. Divirjo. Se eu vou falar para um juiz, qual é a linguagem? Se eu vou falar, por exemplo, para uma criança, qual é a linguagem? Expresse sua divergência nobre causídica. Acho que a primeira coisa é... Eu trabalho... Acho que uma das minhas principais habilidades, se não a principal, é falar. E a retórica tem muito mais a ver com como você fala do que com o que você fala. Sim. Mais do que isso. Tem a ver com quem fala. Então, antes da avaliação sobre a audiência, e aqui tem a minha perspectiva, acho que talvez o meu método. Não entendi. Limpa a mesa. Isso eu nunca imaginaria. Eu nunca imaginaria que isso é limpa. Para mim, isso encerra o programa. Ó. Então, antes da análise sobre a audiência, sobre com quem você fala, talvez o meu método sobre oratória pressuponha o você. Quem é você? Quem é você naquele momento? O que você pretende com aquela fala? E qual a sua sensação sobre a legitimidade de ocupar aquele espaço com o seu discurso? Claro, é importante a gente conhecer os autores clássicos sobre retórica. Eu acredito nisso. Mas eu sei, e aqui por uma vivência prática, que você não precisa conhecer os clássicos da retórica para ser um bom orador. Isso é absolutamente prescindível. Então, se você tiver a oportunidade de conhecê-los, de conhecer essa teoria clássica, isso é bom. Mas se você tiver uma compreensão aguçada de si mesmo, e a partir dessa compreensão aguçada de si mesmo e dos seus objetivos, aí sim compreender a sua audiência e desenvolver adequadamente o seu argumento, você conseguirá ser um
ótimo orador, ainda que você não saiba o que significa ethos, pathos e logos na teoria. Na verdade, a sua divergência não é uma divergência, é só uma questão de hierarquia. Eu vou trazer à tona uma memória, depois me corrija se eu estiver errado, produção. No último evento olímpico, houve um atirador turco. Enquanto os atiradores tinham 1 milhão de recursos, o atirador turco atirava, simplesmente. A pergunta é, vale mais a intuição, a natureza, o carisma? Vale mais você autêntico ou vale você munido de recursos? A primeira questão é o que é esse carisma. De fato, há pessoas que falam com maior magnetismo. Uma vez eu comentei em uma palestra, carisma é oxigênio. É invisível, geralmente, mas a ausência dele é notada de imediato pelo público. Isto vale para um maestro, isso vale para um professor, vale para uma advogada, vale para um juiz. O carisma pré-existe a sua entrada. Mas se você é carismático, o domínio de algumas regras técnicas pode lhe ajudar. E se você não é, esta é uma regra que eu aprendi com uma professora de piano, se você tiver muito talento, o estudo lhe ajuda a deixar claro o que você está tocando. E se você não tiver talento, muito estudo ajuda a disfarçar a sua falta de talento. Mas era uma regra do piano. Ou seja, eu posso ser fraquinho no meu talento de piano, mas se eu executar tudo com precisão, não para um especialista, mas para o grande público, funciona isto. Então, se você sabe, por exemplo, que você está num público norte-americano, e uma das regras dos Estados Unidos é que você começa a sua fala com um toque de humor, é uma regra americana, não é assim na retórica alemã nem na retórica clássica. Na retórica clássica você deve começar com o que se chama de petitio clementia, ou seja, uma petição de clemência ao público. Eu sou a pessoa menos qualificada para falar sobre esse tema. Qualquer um dessa plateia tem mais conhecimento que eu. Isso diminui a antipatia do público com essa posição de destaque. Gente, eu tenho dúvidas sobre o que eu vou falar. Se você é tímido, o que se recomenda contemporaneamente? Demóstenes, que dizia o maior orador grego e que era gago, colocava pedras na boca, depois ia tirando uma a uma para melhorar sua dicção, e falava diante do mar. Que se eu consigo me impor ao barulho do mar, eu consigo me impor a qualquer coisa. Se você é tímido, você não deve esconder isto. Você deve dizer, gente, a primeira vez que eu falo para um público desse, eu estou muito nervoso, minhas mãos tremem um pouco, me ajudem. Isso ajuda um professor, isso ajuda um orador, isso ajuda alguém que não vai lá cheio de empáfia, porque mesmo que você seja experiente, mesmo que você seja uma pessoa que fala muito, na hora do fluxo é difícil. Por isso, prepare-se. Prepare-se para o que você vai dizer. E olha que legal, porque não é uma regra, né? Porque falar em público, eu gosto de dizer que você falar que existem regras absolutas seria dizer qual é a roupa adequada. Não existe a roupa adequada. A roupa adequada pressupõe juízos sobre quem é você, o que você pretende, quem é a sua audiência, o que a sua audiência pretende, por aí vai. Mas quando existe uma regra não absoluta, mas uma indicação, como a petição de clemência, então eu chegar dizendo eu sou a pessoa menos qualificada para falar desse assunto, com certeza todos vocês sabem mais do que eu, ela parte de um lugar que é o lugar da retórica clássica, que é o da presença masculina, e de uma presença masculina muito bem delimitada. E eu falo isso porque, fazendo uma junção dos meus estudos sobre falar em público com os meus estudos sobre gênero, ou com grupos que são minorizados, quaisquer grupos, se você é uma mulher, se você é uma mulher negra, se você é um homem negro, se você é uma pessoa de uma classe social que não é vista como pertencente àquele ambiente, e você começa com uma petição de clemência, isso não vai ser lido como modéstia, isso vai ser lido como falta de competência, porque confiança é lida como competência. E aí por isso que a análise do eu, de quem é você, qual a sua legitimação, qual a sua suposição sobre o pertencimento àquele espaço? Qual é a suposição dos outros sobre o pertencimento àquele espaço? Esses juízos são anteriores à definição de regras para uma boa performance de maneira quase generalista. Então, por isso que eu faço essa ressalva das regras da retórica clássica como muito
restritas pelo tempo, óbvio. Entendo. Cícero, Ninguém se percebeu. é anterior ao feminismo. Ninguém se Cícero percebeu é ser anterior a qualquer coisa. Mas as pessoas ainda usam muitas como manuais, sem fazer. Pode vir o pão, gente. O pão, o chá. Nossa, que... Vamos lá, não quer demais. Olha, chá. Gente, essa faca aqui... O Lucas Aqui literalmente... é um bom exemplo de falar em público. Acho que 2 bons exemplos. Nós estávamos conversando. Eu percebi uma movimentação aqui ao lado. Essa movimentação tira minha concentração? Roast. Obrigado. Essa movimentação tira minha concentração? Sim. Cranberry. Assim como a tosse do Nelson enquanto a gente está gravando, que se repetiu várias vezes na gravação desse episódio. Sutil, Gabriela, é sutil como um rinoceronte. Mas eu consigo manter a minha linha de raciocínio porque eu estava falando sobre como as regras de retórica clássica não servem de maneira absoluta para os dias atuais. Porque, ok, tenho na cabeça. Mas eu poderia ter perdido o fio da meada. Uhum. O que eu faço se eu perdi o fio da meada? Eu falo alguma coisa sobre o chá e o pão, como eu fiz quando eles foram entrar. E, eventualmente, eu começo um outro assunto. Não porque eu não fico nervosa por essa interrupção ou pelo ruído. Eu fico nervosa. Muitas vezes, o carnal, quando começa um ruído externo à nossa apresentação, ele aumenta o tom de voz. Uhum. Até para você conseguir se manter na linha de raciocínio e superar o barulho que vem de fora. Então, aprender a lidar, por exemplo, com esses ruídos externos, internos, que podem ser causados pelos externos, então o meu nervosismo diante de algo que aconteceu e tirou a minha concentração, o ruído interno da audiência, então como essa audiência pode ser resistente à mensagem que eu estou querendo propagar, tudo isso é treino. E aí o Karnal falou uma coisa maravilhosa, que é a história do carisma, e eu acho que se prender a essa ideia, de novo, absolutizar essa ideia de talento como um definidor da nossa experiência, é uma maneira da gente se proteger. Porque a gente diz, não nasci com isso, consequentemente nenhum treino vai produzir um resultado, e eu posso permanecer aqui confortável no lugar de não adianta o que eu faço, eu nunca vou sair de onde eu vim programado para estar. Só que porque na oratória, na retórica, muito provavelmente isso vai ser um ponto negativo na sua experiência. Porque eu posso não querer ser uma pianista. Apesar de eu ter dedos longos. Dizem que pianistas é bom para pianistas. Sua mão é mais de pianista que a minha. Porque a minha mão é para enxada e não para o teclado. Eu tenho dedos longos, isso não faz de mim uma pianista. Mas eu nunca treinei para ser uma pianista. E eu posso não querer ser uma pianista. Eu posso passar minha vida inteira sem encostar num piano. Mas eu não posso passar minha vida inteira sem comunicar. A comunicação no ambiente profissional é definida como uma das habilidades mais fundamentais. Na lista, em segundo lugar, em várias listas de quais serão as habilidades do futuro, e isso por anos consecutivos. Porque a gente precisa comunicar o tempo inteiro. Nenhum talento ou nenhum treino, nenhum desenvolvimento de habilidade vale nada, nenhum diferencial vale nada se a gente não souber comunicar o nosso diferencial. Eu dou um exemplo que eu acho bom, que assim, existe um restaurante maravilhoso na rua da minha casa que tem uma comida honesta, preço justo, atendimento maravilhoso. Por que você não vai lá? Porque você não conhece, você não sabe qual é. Se você não comunicar bem aquilo que você tem para oferecer para o mundo, você não será visto. Se você não se comunicar bem, você não consegue estabelecer relações de intimidade, relações duradouras e relações com significado. Não à toa, no A Arte de Amar, que é o livro do Christian Dunker, que a gente lê esse ano no clube, ele fala no primeiro capítulo sobre amor, sobre escuta, ou seja, uma comunicação eficiente. Então a gente não foge da comunicação. E por isso, pensar na comunicação boa, eficiente, como uma questão de talento, de um dom inato, de algo que nasce com você que você não consegue desenvolver na vida, é também uma desculpa para permanecer estacionado. Nem todo mundo precisa ser pianista e nem todo mundo precisa querer falar para grandes audiências. Isso não é uma necessidade fundamental. Mas você precisa conseguir falar. Você precisa conseguir falar para fazer valer os seus direitos, você precisa conseguir falar para colocar os seus planos em prática, você precisa conseguir falar para estabelecer boas relações, você precisa conseguir falar para pedir um aumento, para pedir uma promoção, para saber comunicar o seu valor quando você fizer isso. Então, a habilidade de comunicação, ela é absolutamente imprescindível e ela é treino.
todo mundo consegue melhorar se treinar e todo mundo consegue melhorar se treinar ainda que não conheça as regras de retórica clássica. Então, com uma boa mentoria e treino e prática, as pessoas certamente se sairão melhor. E o medo de falar em público é um dos maiores medos, né? Enfim, grande medo. Uma porcentagem significativa das pessoas fala que tem muito medo de falar em público e cita o medo de falar em público ali no topo dos seus medos. E aí, quando as pessoas me falam sobre a oratória, sobre, enfim, falar para grandes audiências, elas me dizem assim, sempre. E aí eu vou perguntar para você, nossa, mas você se sente tão calma, de novo a suposição de um talento, de uma disposição natural para aquilo, como você não consegue não ficar nervosa? E eu digo, eu fico nervosa e fico tão mais nervosa, quanto mais eu acredito que aquele não é o espaço para mim. Eu sou mulher, no geral os espaços, eles não são para mim, as pessoas não me convidam para participar dele, claro, com os meus privilégios. Mas eu fico tão mais nervosa quanto menos eu me sinto legitimada a ocupar aquele espaço. E por isso eu acredito que um juízo sobre legitimação e uma autoconsciência sobre estar legitimado a ocupar aquele espaço antecede a todas as outras coisas relacionadas ao falar em público. Você se sente nervoso em algumas ocasiões e isso melhorou com o tempo? Não me sinto nervoso há bastante tempo, porque eu tenho uma prática que é muito maior do que as palestras diárias, é ter dado aula e ter dado aula para crianças e adolescentes. Se você é capaz de dar aula para 45 pessoas de 11 anos de idade, não há Supremo Tribunal Federal, não há ONU que exceda esse desafio. A coisa mais difícil é dar aula repetidamente. 15 minutos argumentando algo que pode decidir a liberdade de uma pessoa. Não, eu não estou pensando como advogado, 15 minutos operando um cérebro. Eu não estou pensando profissionalmente, é falar. Eu já dei palestras no Supremo, eu não fico nervoso. Você traz à tona uma questão de gênero, mas eu queria falar de coisas muito práticas. E gênero existe. Não há um ambiente que eu acho que eu não esteja convidado ou seja inadequado. Mas eu quero falar de uma regra. Por exemplo, estamos aqui num restaurante. Você vai se comunicar com a pessoa que lhe atende, um ser humano igual a você, em dignidade perante a lei. Um erro comum das pessoas. As pessoas me resolvem. É impossível escutar alguém falando para baixo não olhando no olho. Tem que ser alguém formado em música clássica e com o ouvido aguçado para ouvir o pedido de algumas pessoas. Ontem eu estava num restaurante e ouvi isso. Pessoa baixa, eu quero... Murmura. Ou fica no celular enquanto fala. Você vai fazer um pedido. A comunicação pede que você olhe no olho da pessoa e faça o pedido com clareza. Isso é fundamental. Isso é uma regrinha. E aí você grunhiu alguma coisa, o outro não entendeu, e aí você acha que a pessoa não está ouvindo, eu pedi não vai. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu já aprendi isso na prática, quando eu pedi um gazpacho e chegou à mesa um carpaccio. Não é porque eu não pronuncio bem o italiano, a língua que eu não falo, ou o espanhol do gazpacho, ou o carpaccio italiano, mas é porque eu pronunciei olhando para a mesa. Então eu tenho uma palavra que é similar a outra, eu preciso pensar nisso. É muito difícil atender pessoas, que as pessoas ou estão no celular, ou grunhem, ou não dão esse espaço. Segunda questão muito importante. Para falar, você deve se lembrar que quanto maior o público, mais você tem que cuidar com a pronúncia das palavras. Se você falando aqui perto, como eu estou da Gabriela, pode dizer mais rapidamente essas coisas, e a comunicação pode ser assim mais rápida, ou ela pode ser mais sutil, com o grande público os gestos têm que ser aumentados. Eu tenho que falar com articulação. Uma articulação, às vezes, até exagerada. Existe a prática. A prática, no meu caso, vem da sala de aula e não das plateias. Aí como é que eu sei que eu estou falando bem e atingindo o meu público? Seu público tem um termômetro que pode ser seu aluno, seu filho ou, já falei, para 27 mil pessoas. Na medida do possível, o rosto das pessoas. Os rostos das pessoas, os rostos trazem toda a informação que você precisa.
Eles dizem se está interessante, se está desagradável, eu estou com sono. O hábito de olhar o celular significa estou abrindo uma janela extra para escapar desse ambiente. Eu tenho que cuidar com o rosto das pessoas, se eu quero atenção. As pessoas estão cansando, elas estão olhando para o outro lado, elas não estão sorrindo, elas não me acompanham mais. Este é o momento de você gradar a voz, é o momento de contar algo bem-humorado, este é o momento de você surpreender ou fazer uma pausa retórica prevista na retórica clássica, que isso é um silêncio retórico. O que eu poderia dizer deste meu encontro com a Gabriela? No momento que eu faço essa pausa retórica, Gabriela fica tensa e o público também. Porque isso não pode ser muito grande, claro. Essa pausa retórica não pode ser muito grande. Mas eu vou aprendendo questões. Nada pior. Eu tive um professor na USP, que foi um dos melhores historiadores que eu já tive aula na minha vida. E me ensinou a ler história clássica. Era um dos piores professores que eu encontrei na minha longa existência. Falava para baixo. De vez em quando levantava os olhos timidamente e voltava para o seu texto, das 2 às 6, 45 graus lá fora, e ele era um inferno. Quando ele ia para a sala, nós pegávamos o texto que ele deixava à mesa, fazíamos xerox, não? E imediatamente trazíamos de volta, porque aquele texto era brilhante, mas ele não era um homem da fala. Um orador, né? Ele deveria escrever. Existem médicos que são clínicos gerais, eles vão tocar, apalpar, pedir exames. Existem patologistas que gostam só de mexer com o corpo morto ou com um tecido. Sabe? São vocações distintas. Nem todo mundo precisa trabalhar com o público. É penoso para algumas pessoas. Mas como lembrou a Gabriela, mesmo que eu não seja um orador, mesmo que eu não seja um advogado que vá sustentar uma causa no Supremo, eu vou me comunicar com a minha família. Com o garçom. Com o garçom. Então eu preciso de regras de comunicação. Outra regra clássica. O mel atrai mais do que o vinagre. A doçura na fala, especialmente no Brasil. O que significa isto? A fala dura e ríspida, ela provoca alguma coisa, mas ela provoca antipatia. E a antipatia pode barrar a comunicação. Não precisa ser quase essa coisa caricata. Bom dia, querida, o que eu posso estar lhe ajudando? Não, isso é caricato. Mas um sorriso é importante para a comunicação. E simpatia da presença. E estar presente ali, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a mensagem que eu estou passando, e eu acho essa mensagem relevante. E eu vou me comunicar de forma clara, articular mais as palavras, não botando pedras como Demóstenes, mas entendendo que a pessoa no fundo da fileira me entende com pedras. Então eu preciso falar melhor. Pouca gente pode falar para um público sem microfone. Isso vale para teatro, atores profissionais. Tem atores, como acabei de ver uma peça, que ele falava para o público sem microfone. A maioria precisa de microfone. Tem um microfone à minha frente. Regra, cuidado com as consoantes explosivas, P e B, porque no microfone isso é muito irritante. Isso é muito irritante. Regra boba, água. É muito importante ter líquido se você está falando. Nunca com gás e nunca muito gelado. O gás provoca erucções. Você vai falar e o gás está voltando. E muito gelado é um problema para as pregas vocais. Você está aquecendo e jogando água gelada em cima, né? Então, são pequenas coisas que você vai aprendendo. Aprendendo a beber água durante uma fala, aprendendo a articular as palavras, aprendendo a usar o humor. O humor é muito importante, sem ser vulgar. Humor. Treine este humor. Treine este humor não vulgar. Né? De preferência, se você quiser fazer humor, faça consigo. E faça a regra de Epicteto, né? É bom rir com. É ruim rir de. Não, regra de Epicteto. Você deve rir em conjunto e não de alguém ou de um grupo ou de uma pessoa. Então, cuidado também com seu lugar de fala e cuidado com essa consciência. O público fareja seu medo. Isso é natural. O público fareja. É como um cachorro. Ele fareja. Vocês sabem que eu não tenho nenhum medo de cachorro. Os cachorros não vêm a mim. Se tiver alguém com medo por algum, o cachorro vai nessa pessoa. Eu não tenho nenhum medo de barata, nenhuma barata chega a mim. Eu já vi que pessoas com medo de barata, as baratas voam sobre as pessoas. Não? Então todas são questões muito importantes. Eu sei o que eu estou fazendo ali
E eu vou repetir isto. Se eu quero melhorar, existem exercícios para destravar maxilar, existem palavras para eu falar, certas palavras mais complexas antes de começar a falar, e tem gente que precisa de concentração. Quase nunca isso acontece, eu e a Gabriela falamos em público, eles nos fazem fazer foto e entrevista até um minuto anterior à palestra, mas concentração. Meu Deus, agora está chegando mais comida, o que vem agora? Olha, leve. Agora é leve, olha que delícia. Agora eu já falei bastante, então vou deixar a Gabriela à vontade para ela poder falar alguma coisa enquanto eu como. Eu adorei ouvir o Karnal falando sobre retórica e oratória, porque os dois trabalham com isso, os dois são pessoas reconhecidas por terem uma habilidade, né, uma certa habilidade em falar em público, e eu, Delícia. em muitas coisas, penso absolutamente diferente. Uhum. Água, por exemplo. A maior dica que eu daria é cuidado na hora de pegar água. Porque se você tiver trêmulo porque está muito nervoso e isso transparecer, você vai ficar mais nervoso porque percebeu que as pessoas notaram o seu nervosismo. A questão do medo e as pessoas farejarem o medo, eu acredito numa capacidade olfativa menor por parte da audiência. No geral, nós supomos que as pessoas percebem as nossas falhas mais do que elas efetivamente percebem. Você está fazendo uma fala em público, seja para um grande auditório, seja na sua empresa, numa sala de reunião, gaguejou, confundiu uma palavra, fugiu um pensamento. Para você, aquilo durou 30 minutos, as pessoas não notaram, as pessoas não perceberam. A gente esquece as palavras, a gente gagueja, a gente tem dificuldade na fala, eventualmente come uma letra. Isso acontece com todo mundo, com quem fala, com quem é tido como quem fala bem, com quem é tido como quem fala mal. No geral, a nossa compreensão sobre nós mesmos e o nosso medo, ele é muito mais danoso para a apresentação do que a real reação das pessoas àquilo que a gente está falando. Sobre reação da plateia, e lógico que a gente está falando isso a partir de uma perspectiva de grandes públicos. Babou, né? Mas estava focado nela, né? Exato. De perspectiva de grandes públicos. Você vai olhar para a pessoa que não está gostando, mais uma tosse. Você vai olhar para a pessoa que não está gostando. Por quê? Porque nós somos evolutivamente treinados para perceber a ameaça. Então você já está com medo de falar em público. No geral, você está com medo de falar em público porque você está com medo do julgamento. E, portanto, a pessoa que materializa a sua antecipação sobre aquela apresentação, que é a pessoa que não está prestando atenção, ou que está com uma cara de quem não está gostando, é a pessoa que você vai achar que exprime a impressão de todo mundo que está ali na plateia sobre você. E isso está errado. Por isso, ativamente, o que você precisa é procurar no seu público as pessoas que estejam gostando do que você fala. Até porque aí tem outro ensinamento fundamental. Você não agradará a todos. Nunca, em hipótese alguma. E, portanto, o mais eficiente nesse sentido é você focar nas pessoas que você percebe que conseguirá trazer para o seu lado. Seja convencer de um projeto na empresa, seja passar adiante uma ideia. É fundamental que você foque nas pessoas que estão gostando. Celular. A pessoa que está olhando para o celular não necessariamente se desinteressou da sua fala, ela pode estar tomando notas. Eu sou uma pessoa que anota no bloco de notas o que um palestrante está falando. E a suposição de que aquilo necessariamente é negativo pode fazer com que você fique tão nervoso que você vai perder completamente o fio da meada. Então, menos foco no ruim, naquilo que confirma a sua antecipação medrosa da fala em público. E o Karnal diz, eu já não fico mais nervoso para falar em nenhum ambiente. Isso não é verdade para mim. Eu fico nervosa e apreensiva para falar em muitos ambientes, talvez eu tenha menos tempo de treino do que o Karnal. Mas tanto o meu relato quanto o relato do Karnal, eles confirmam a mesma coisa, que é você melhora com o treino. E todas as pessoas, ainda as que têm uma disposição natural para aquilo, melhoram com o treino. Sobre a articulação das palavras, você precisa ter uma fala clara, é o ideal. Você precisa articular bem as palavras, é o ideal. Você precisa ter bom ritmo e projeção de voz, é o ideal. Mas nós temos muitas e muitas lideranças que falam mal, que não articulam as palavras, que têm uma fala embolada, que muitas vezes geram identificação com esse artifício.
Então, dependendo do objetivo, dependendo do público e dependendo da persona, da marca pessoal daquele que fala, a má articulação das palavras pode ser uma ferramenta. Por isso eu acredito pouquíssimo nessas regras rígidas e muito mais numa análise individual sobre a pessoa que fala, começa na pessoa que fala necessariamente e a pessoa que fala naquele momento. E aí é importante a gente entender que na vida nós não somos um, somos muitos. Então, quem é a Gabriela que está falando naquele evento? Quem é a Gabriela que está falando nessa mesa? Qual das minhas máscaras, porque todos vestimos máscaras, qual das minhas máscaras eu estou vestindo agora? O que eu pretendo com esse meu discurso? Quem são as pessoas para as quais eu falo? E qual é o meu argumento? Então, essa união de você, os seus ouvintes e o seu argumento, feita a partir de uma perspectiva individual e sem apego a regras extremamente rígidas. Humor, por exemplo. Eu acredito que o humor é uma ótima estratégia. Se você opera bem no humor, se você já tem certa confiança, suficiente, inclusive, para fazer uma piada, ela não dá certo e você conseguir se manter confiante. Porque a piada, se ninguém ri, ela pode ser um abismo. Então, eu tenho outras técnicas de abertura de discurso, por exemplo, uma citação, uma ótima técnica de abertura de discurso para redes sociais, que é trazer a conclusão para o começo, porque você precisa, assim como no Instagram, na vida, prender a atenção das pessoas rapidamente. Então, começar um vídeo no Instagram dizendo: olá, estou aqui para falar de a pessoa já rolou. E como que você percebe que a pessoa rolou e por que a avaliação, portanto, parte de si? Olha como você consome as redes sociais. É assim, ó. Se não te pegou nos primeiros segundos, você não fica. Então, compreender o seu padrão de consumo ajuda a compreender uma maneira de começar eficientemente. E aí uma citação, que é o que vai causar espanto, admiração, dúvida, ou começar com uma pergunta. Dúvida é muito bom porque você convida a audiência para um diálogo e isso pressupõe um engajamento. Engajamento é você se engajar, entrar na conversa. Eu considero mais eficientes do que o humor, porque eu acho que o humor pressupõe um grau de confiança muito elevado, que você tem. Mas que uma pessoa um pouco mais com mais incerteza sobre a sua performance tentou fazer uma piada, não funcionou, a perna bambeou. É mais arriscado. Você identificou vários objetos muito curiosos. Primeiro, eu acho que a internet é o túmulo da retórica clássica. A internet é imagem. Que não serve a retórica clássica, porque afinal estamos na época da internet. A retórica clássica vai pressupor uma linha de raciocínio. A internet simplesmente tem uma linha de sedução rápida, muito passageira, muito breve. À medida que você falava, eu pensava, por que eu penso diferente? A minha formação não é jurídica. Minha formação é exclusivamente de professor. Eu preciso que todos os alunos me escutem. Então, se há um aluno lá no fundo, de boné virado, com fone de ouvido, enquanto eu falo, eu vou me aproximar do fundo. A minha presença vai, de alguma forma, incomodá-lo, ele vai tirar o fone, pelo menos naquela época que eu dava aula para o ensino médio fundamental. Ele vai tirar o fone, né? Hoje, talvez o aluno peça para você sair, que você está atrapalhando a música que ele está ouvindo. E eu preciso que todos os alunos me escutem, porque eu estou ensinando para todos. Eu sei que eu não consigo, nem daqueles que parecem que estão escutando, eu não consigo essa atenção. Mas esse é um treino da sala de aula. É diferente, e a Gabriela lembra bem. Posso fazer uma parte? Só porque nesse ponto específico, mas se você foca demasiadamente no aluno do fundo, você não deixa de ser o bom professor que atingia a grande maioria da sala? Depende de como eu faço isso. Eu vou continuar falando, eu vou continuar escrevendo, mas eu vou me aproximar, ou eu vou pedir a colaboração desse aluno. Então, agora eu preciso que alguém escreva isso. Aí eu vou pedir para ele, porque ele está entediado. Então, geralmente é uma pessoa hiperativa, ou tem TDAH, ou é hiperativa, ou tem uma inteligência rápida que já captou a aula. E geralmente o aluno indisciplinado é muito inteligente, então eu vou aumentar o gasto calórico dele. Eu vou pedir para ele o quadro, eu vou pedir para ele colaborar. Fazer uns polichinelos. Dar uns polichinelos lá na frente das flexões. Isso é uma prática de sala de aula, não posso fazer isso numa palestra. Um amigo humorista lembrou, com toda razão, que ele fez um show de humor espetacular,
Havia mais de 1.500 pessoas no teatro enorme e havia um senhor mal-humorado, de braços cruzados e com cara de nojo. Para o qual nada bastaria. Nada bastaria. E ele passou o show olhando para aquele homem. Aí vale o que a Gabriela diz. Cuidado para não enfatizar o ruim. Você jamais agradará todo mundo. Agora, quando eu digo para prestar atenção no olhar, é assim, é uma pessoa de braços cruzados, são duas, uma no mezanino, uma na primeira fileira, isso é uma coisa. Agora, a plateia toda está olhando para o outro lado, né, e há uma diferença que eu noto. Eu estou anotando o que a Gabriela está dizendo, eu ouço, agora outra coisa, eu fico assim, vendo e passando tela. Eu concordo com você, mas o que eu acho é, eventualmente, eu estou com um problema com a minha filha. Óbvio, não estou prestando atenção em você. Mas não é porque a sua fala esteja ruim. Não venha na minha palestra, então vai cuidar da sua filha. Não é porque a fala esteja ruim necessariamente, é uma outra questão. É que nós somos centrados no eu, né? Sem dúvida. Nós somos o centro do nosso mundo. E aí a pessoa está lá lidando com o problema dela, como você talvez já tenha estado lidando com o seu problema e não tem nada a ver com o palestrante, e você vai achar que aquilo é um sinal de que você não está indo bem. Claro que pode ser um sinal de que você não está indo bem, e claro que a gente precisa ter recurso para adaptar a nossa fala no decorrer do discurso. Mas eu vejo que essa suposição antecipada sobre o fracasso ou sobre a nossa não competência acaba criando o ambiente de falha que não estava lá. A situação que você descreveu é muito interessante, você gosta de uma citação. Em retórica clássica, a gente chama isso recurso de autoridade. Ao saber uma citação de cor e executá-la bem, estou demonstrando a minha capacidade. Quando eu uso uma palavra estrangeira, eu uso uma palavra mais sofisticada, eu estou usando. A linguagem é também um quem é quem. Por que que os advogados dizem coisas que nós, que não somos do direito, não utilizamos? Porque eu vou utilizar uma palavra do século XVII, aluguer, com R, e não aquilo que todo ser humano em 2025 usa, que é aluguel. Porque você é tonto. Porque eu quero demonstrar, ao usar aluguer, que eu tenho o domínio do direito, e ainda o plural alugueres, que é melhor ainda, né? Os alugueres, que é correto em português, mas é um arcaísmo. Quando eu uso um arcaísmo, eu uso quiçá, ou uma palavra, quiçá não é arcaísmo, mas uma palavra menos comum, quiçá, entre mentes, outrossim, destarte. Ele odeia outrossim, destarte. Destarte, eu tenho um ódio profundo de destarte. Eu sei que ele me falou esse... Eu proibi os alunos de usar em tese. Destarte é uma coisa engastada à força no texto, né? O texto perde naturalidade, a fala perde naturalidade. A mesóclise existe? Existe. Eu estou usando o futuro do pretérito, eu estou escrevendo, ela tem. Agora, eu vou usar a mesóclise falando, poder-se-ia compor, mas ter-se-ia nesse caso... famoso no Brasil. Ou seja, a mesóclise tem lugar. A oralidade em excesso atrapalha o discurso. Marcadores de oralidade, interjeições, onomatopeias. Eu queria falar sobre isso que a Gabriela está dizendo, assim, eu não quero ser invasivo, mas assim, gente, isso é a morte. Isso é a morte. E aqui o silêncio que você deu como dica também é ótimo. No geral, as pessoas usam porque tem medo do silêncio. E o silêncio é um ótimo recurso. Não fala o A. Faça a pausa. Faça, perfeito. Tá tudo bem. Perfeito. Nós tínhamos um professor na USP que eu admiro e me ensinou o pouco que eu sei, porque a competência dele era muito maior, sobre Sartre, que é o Franklin Leopoldo da Silva. O Franklin falava assim, Sartre, 1905, 1980. Havia alunos que amavam o Franklin porque dava tempo de copiar e ele respeitava o seu ritmo interno. Olha que maravilha, havia outros que não... E havia outros professores... Sartre e Simone de Beauvoir, né? Que casal, gente, que casal! E são mais teatrais, mais impactantes, etc. Quem gostava desse professor, que eu estou citando dois professores, quem gostava desse odiava o outro. Por isso não tem jeito certo. Não tem jeito certo. Tem dicas, mas a dica depende do eu. E é muito importante ao falar essa consciência do que está sendo dito, e não é um problema se você leva um papelzinho. Não é um problema, onde você colocou os itens que você vai desenvolver. Sim. Se você tem uma excelente memória... Tem político que usa, perfeito, né? Perfeito. Na mão, e se não lavar, serve para vários debates. Então você escreve aqui
Você vai falar introdução, justificativa, etc. Agora, cuidado, a Gabriela notou isso indiretamente. Cuidado com aquele tropos, aquele lugar de fala repetitivo. Exemplo de internet. Eu vou te dar 3 dicas e a última é a mais interessante. Gente, é um saco isso. Que todo mundo sabe fique aqui até o fim. Eu já rolo até o fim. Se é o mais importante, eu já vou para o último. Cuidado com a repetição de uma fórmula desses cursos. Cuidado. Existe uma lógica de internet e essa lógica de internet é diferente no Face, no Insta, no TikTok. E existe uma lógica da fala jurídica, da sala de aula e da palestra. Existe uma lógica da escrita. Texto escrito não é igual a fala. Eu tenho que ter muito cuidado ao oscilar de um para outro. Sim. O que eu escrevo não pode ser o que eu digo exatamente. E, finalmente, ter consciência do que eu quero falar. Qual é o meu objeto? Eu tenho que ter essa consciência obsessiva. Ao final da minha fala, qual é a tese que eu estou desenvolvendo? A Gabriela desenvolveu a tese que ela defende centrar mais no orador do que no público. Que o orador tenha consciência dos seus limites. Equivalentemente, mas... Todo caso, tenha consciência dos seus limites, seus objetos, etc. Eu, educado na retórica clássica e na sala de aula, centro na mensagem do público. Como eu estudei muito mesmo, gente, eu quero reforçar, muito, Cícero, Quintiliano, inclusive Agostinho, que tem regras de retórica, e os modernos, de fato, todos eles são homens que falam de retórica jurídica do fórum, ou seja, do espaço público, nunca pensam gênero, classe social. E, no geral, falam para um grupo restrito. Para um grupo restrito, que é o grupo que manda. De fato, a retórica clássica é isso. Mas ela nos ensina, inclusive, a poder adaptar essas questões para outros ambientes. Eu falo que é de maneira equivalente, até para que o eu não seja excluído da equação. Aí eu vou trazer uma outra coisa. Então, claro que os ouvintes importam. É fundamental fazer análise da plateia, da audiência, dos ouvintes. É fundamental pensar na estruturação do argumento a partir daí, mas é importante a compreensão de quem fala. E também, qual é a relação da pessoa que fala com a persuasão, com a oralidade, com a habilidade retórica. Se a gente for pensar em como o lábia é compreendido, você falou no Brasil, você precisa falar com um pouco mais de doçura, porque aqui a gente responde melhor do que uma fala mais assertiva. Mas aqui nós somos um país extremamente autoritário, então a marcação dos... Interrompendo, a fala autoritária funciona no Brasil. Infelizmente, eu acabei de lamentar isso com o Igor em função de um debate que nós tivemos, infelizmente no Brasil, a fala autoritária é eficaz. Enquanto que nos Estados Unidos interrompe e ameaça um processo, aqui você elevar a voz, infelizmente funciona. É um dos defeitos da comunicação brasileira. E essa raiz, essa cultura autoritária também tem consequência nos silêncios. A pessoa que fala assim e não consegue olhar para os olhos do garçom é uma pessoa naturalmente tímida ou é uma pessoa que não foi socializada para ocupar mais espaço, olhar nos olhos e explicitar a sua mensagem? O que você ouviu como discurso a vida inteira? Tenho ouvidos para te escutar ou é cala a boca porque quem manda sou eu? Qual é o espaço que a fala ocupou no seu desenvolvimento, na formação da identidade? Como que eu me coloco nesse lugar de quem tem uma mensagem, antes de pensar na audiência, de qual a mensagem, como que eu me coloco como uma pessoa legítima para ocupar o lugar de quem emite a mensagem, se eu fui convencido a vida inteira de que o lugar da mensagem não é meu, de que o meu lugar é o lugar da escuta, mais do que isso, da obediência. Então a gente precisa começar desse lugar. Lábia é visto como, você é uma pessoa que tem lábia, que coisa feia. Por que a habilidade oral é uma coisa feia? Por que a capacidade de convencimento é uma coisa feia? Habilidade oral, a quinta série que habita em mim. Foi. Quando a gente fala em venda, e eu vou trazer venda porque persuasão tem a ver com venda, já que persuasão é levar a crer é vender uma ideia, e é levando a crer que você leva a fazer, porque se a gente for falar de compartilhamento de regras e normas, o convencimento é a forma mais eficiente de você fazer com que uma regra seja seguida, porque se você faz com que a regra seja seguida pela força, você pressupõe vigilância.
O único jeito de manter a ordem das coisas sem que você precise de vigilância o tempo inteiro é o convencimento. E por isso, a persuasão é uma arma poderosíssima. E por isso, numa sociedade autoritária, a persuasão não é algo que vai ser ensinado para todo mundo. Porque se todas as pessoas acreditam que tem voz e que a sua voz deve ser ouvida, fica muito mais difícil manter o poder concentrado na mão de apenas algumas pessoas. E por isso que nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Persuadir é legítimo e nobre. Mas a gente olha para a venda necessariamente como alguém vai me convencer a fazer algo que é prejudicial a mim. Essa pessoa vai me levar a fazer algo que é do interesse só dela. E se a gente acha que as pessoas persuasivas, as pessoas que têm lábia, os vendedores, seja de ideias, seja de coisas, necessariamente são pessoas mal intencionadas, como que eu trabalho e me desenvolvo para legitimamente e de forma moral ocupar esse espaço? Não vou ocupar. Não adianta, eu posso ler todos os livros de todas as regras, de todas as dicas e eu não ocuparei esse lugar com eficiência. Então, a primeira coisa é desenvolver a nossa compreensão sobre o que é falar bem. Persuasão é uma coisa nobre e legítima. E saber que se a gente que acredita que as nossas ideias são boas e que deveriam ter algum impacto no mundo, se a gente não aprender a como falar, se a gente não desenvolver a nossa habilidade de convencer, a gente vai perder para pessoas com ideias medíocres e nocivas que estão trabalhando a sua capacidade de oratória. Você trouxe 2 exemplos, um antes, a partir da ascensão do modelo populista, que nós percebemos no século XX, mas há acusações de demagogia e populismo na Grécia clássica. A partir da ascensão do modelo populista, o político que quer se aproximar do povo pode ter gestos retóricos. Vou dar um exemplo de um político de um certo viés de populista, que era Jânio Quadros. Na campanha de 1960, Jânio Quadros comia sanduíches de mortadela em público, desmaiava de cansaço. Comunicação não é só fala. Desmaiava de cansaço durante os comícios. Dizem que ele colocava caspa artificial nos ternos, que depois alguém tirava, porque a caspa seria um sinal de um desleixo e de um cuidado, que diante daquele político tradicional, formal, engomado, ele estava representando do povo. Uma outra coisa mais popular. Esse político que canta, que dança, que fala e que comete deslizes da gramática normativa, se aproxima das pessoas. O populismo consagrou essa estética do espelho. Ele é gente como a gente. Ele não se veste de forma... Então, existe um espaço, inclusive legítimo, em que um político represente não um português parnasiano, erudito, mas a maneira como nós brasileiros falamos no dia a dia. Perfeito. E a outra coisa que acho que esse episódio que encerra essa temporada, ele dá 2 lições. Uma são as ideias da Gabriela e minhas sobre a arte da retórica. E a outra é a capacidade que você, ouvinte, protagonista, autônomo, que está vendo e ouvindo isto, tem assim, a Gabriela disse isso, o Leandro discordou, a Gabriela discordou, tem 2 ideias. E agora chegou a vez de você analisá-las e pensar a sua ideia. E isto é fundamental. Não existe retórica se você não tiver maioridade de pensamento. Senão você será, aquilo que a Gabriela gosta de citar, uma mentalidade de gramofone, citando Orwell. Você precisa ser autônomo. Então, pensando, isso que a Gabriela falou, eu achei interessante. Eu tinha pensado assim, isso que o Leandro falou, eu achei interessante. Eu penso diferente, eu penso mais de acordo com a Gabriela ou o Leandro. Tanto faz. Mas maioridade. Ninguém vai lhe conduzir pela mão e lhe tornar um orador, um negociador hábil. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Eu quero negociar. Existem técnicas. Por exemplo, ela aparece em filmes. Eu tenho um bandido que está sequestrando pessoas dentro de um lugar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me identificar com o bandido. Então eu digo assim, eu sou um negociador tal, estou aqui suando num terno barato, meu emprego está dependendo disso. Eu já me rebaixo para que a pessoa que está lá sequestrando não sinta como alguém, autoridade externa. São técnicas, podem funcionar ou não, nunca negociei com sequestradores, mas elas são técnicas persuasórias. Essas técnicas existem de várias formas. E como a Gabriela lembrou, hoje nós somos uma civilização da imagem. Você começou a falar no momento que entrou num palco, ou está diante de um púlpito, de um ambão, você começou a falar. Um professor começa a dar aula quando entra na sala de aula. Antes dele falar alguma coisa, antes dele escrever, já vai ser julgado
positivo ou negativamente, pela roupa, pelo gênero, pelo tamanho, por tudo, absolutamente por tudo. E eu tenho que ter essa consciência de que eu estou sendo analisado. Isso é difícil, mesmo que eu não abra a boca. Mesmo que eu não abra a boca. E por fim, também a retórica clássica trata disso. O excesso de confiança é uma arma perigosa. Perigosíssimo. Porque faz você parecer arrogante. Mas quando eu digo que eu não tenho mais tremores antes de falar para qualquer público, é verdade. Mas eu deveria não dizer isso. Porque o meu tremor, como me disseram uma vez num concurso que eu entrei na universidade, uma pessoa da banca disse: a única coisa, professor, que a gente não gostou muito é que o senhor não pareceu nervoso. E eu disse: eu já dei aula para quinta série, 5 doutores sentados me julgando, é o de menos. Claro que é um concurso, que eu entrei, mas uma pessoa reclamou que eu não estava tremendo. Eu disse: eu lembrei, a próxima vez que eu entrar num concurso, eu vou entrar assim, tremendo, porque o meu medo, ele vai tornar mais digno a digna autoridade da pessoa que está me respeitando. Eu adorei a ideia do ninguém vai te conduzir pela mão. Eu gosto mais de pensar em caminhar ao lado. Então, as suas dicas é um caminhar paralelo. A pessoa pode te segurar pela mão e te entregar elementos que podem tornar a sua trajetória de crescimento mais fácil. Mas para isso você precisa se perceber legítimo para caminhar ao lado daquela pessoa. Para isso você precisa estender a mão. Para isso você precisa permanecer de mãos dadas. E para isso você precisa se implicar na caminhada. Porque ninguém vai te carregar para um lugar que, você não sente que você deveria ocupar, 2, você fica puxando o tempo inteiro para voltar para trás. E aí, quando finalmente você chegar num ponto e conseguir caminhar sozinho, você vai fazer isso com intenção. Então, existem recursos para te ajudar, mas você precisa se implicar no processo e cada trajetória é absolutamente única e depende de uma análise do você, do seu ouvinte e do argumento. Vou contar uma coisa, Gabriela, agora, atenção para o recurso retórico, que eu nunca contei no ar. Vou contar para a Gabriela e para os nossos Platlovers. Eu administrava um centro de cursos livres, fui curador de um centro de cursos livres durante uma década, e uma pessoa orientada por um coach estava sendo preparada para dar palestras em público e decidiu que aquele espaço era um espaço adequado para o treinamento. Eu nunca tinha visto alguém ser treinado tão intensamente para a fala. Só para dar um exemplo, como o sobrenome dessa pessoa era uma fruta, essa pessoa borrifou no ambiente o cheiro daquela fruta para aumentar o contato, a sinestesia. E funciona, hein? E eu assisti o treinamento, essa pessoa foi estimulada a fazer assim, a falar com alguém em silêncio, como cochichando numa grande plateia. Foi treinada para falar piadas, ela treinou piadas prévias. E o conteúdo feito por uma equipe com redatores. Foi horrível? É muito interessante porque nesses anos, isso faz mais de 15 anos, eu sempre procuro, eu conheço muito o ambiente de palestras e de aulas, o nome dessa pessoa que eu até hoje sei, e eu nunca vi. Ou seja, o treinamento, apesar de sutil, eu nunca imaginei borrifar cheiro de carne para pensar em carnal. Eu nunca pensei em borrifar carnal. Recursos muito sofisticados que resultaram em nada. Os latinos diziam: os ratos se agitam e param em montanhas. Ou o contrário, as montanhas se agitam e param em ratos. Ou seja, é muito barulho por nada, como diria Shakespeare. Então, é muito importante que não há treinamento que substitua vontade, oportunidade, carisma. Eu posso melhorar alguém, mas eu não posso produzir algo inteiramente novo que contraria o que essa pessoa quer de fato, ou pode. E não é o que essa pessoa é o que essa pessoa quer. Porque o que nós somos hoje não significa que nós teremos a mesma coisa amanhã. Posso contar, para acabar, uma coisa que eu também nunca contei no ar? Eu tenho um amigo que foi fazer um media training e ele veio conversar comigo e falou: nossa, você não sabe, a gente está usando você como exemplo no media training. E eles, meus professores, estão falando sobre a forma como você habilmente usa as mãos. E eu falei para ele: acho ótimo, fico orgulhosa
tô me sentindo lisonjeada por ser usada no seu media training, mas preciso te dizer que eu não penso sobre como eu uso as mãos. E que antes de eu estrear na TV, eu fui numa coach de voz e apresentação que me disse que a minha voz era péssima e que eu usava as mãos da maneira inadequada. E, no entanto, o que aconteceu foi o que aconteceu. Então, é mais importante autenticidade, bom treinamento e vontade do que aquilo que alguém disse, uma pessoa isolada ou uma cara feia na plateia. Dá para todo mundo melhorar. E com isso, encerramos uma temporada, gente. Uma linda temporada que hoje termina aqui no Outback com Leandro Carnal e Gabriela Prioli. O Platitudes. Você não falou do Platitudes. Puta, ô, Carnal, tantos anos de aula na quinta série, não, de novo não. Tantos anos de treino e esqueceu o nome do episódio. E agora ele vai falar de novo. Viu, gente? Todo mundo erra até o canal. Vambora, ocupa seu palco. Esse é o Platitudes, com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Padre Vieira não seria feliz no TikTok, porque ele precisava de 2 horas para desenvolver um argumento e não seria cancelado. Eu seria feliz ouvindo o Padre Vieira, provavelmente. 2 horas. 2 horas. Você sabe que os franceses têm uma expressão funda. Se você pegar uma faca e cortar um brie e deixar uma ponta, o francês considera isso. Interessante como algumas pessoas versadas na arte da retórica clássica ocuparam muito bem, o Nelson não para de tossir, que ocuparam muito bem os... A cranberry é bom para cistite, né? Mas eu não tenho cistite. Cranberry se usa... Tradução de cranberry é a palavra mais feia da língua portuguesa, ossicô. Que beleza, hein? A gente podia gravar assim, comendo em lugares que tenham comida. Fica a dica, você tem comida, nos convide. A gente vai adorar. Vai comigo, Gabriela? Não, tudo bem, não precisa. Pode trazer, pode... Ele me ofereceu antes. Ai, como é difícil lidar com estrelas primadona. Bom, as exigências... É absurda. Tem mais exigências. Boné. Tá o boné. Uma bunda na frente da câmera. Agora você... Tá se apaixonando. Coisa só. Ok. A gente tá construindo a escada para o topo. A escada para o topo, né? De onde a gente vai se atirar. Junto com você. Junto com você. Que coisa boa. Esse café é seu, viu? Pode tomar. Meu? Esse café é seu. O Igor doou dele. Porque você ficou chorando. Pode ficar, imagina, eu já tomei 3 hoje. Conheça ultracrepidarismo. Essa palavra. Mas casado não, vamos lá. Crépida é sandália. Ultracrepidarismo. O sapateiro não passa das sandálias. Nós estamos atrasados. Das coisas que eu faço e que são muitas, você também, eu gosto muito, muito do nosso Platitudes. Esse nome nasceu de um hater e a gente sempre quer agradecer que as pedras que você atira na gente, a gente está construindo o castelo do nosso sucesso.